Fala galera, nessa aula a gente vai ver como utilizar o React Navigation para mudar as telas aí do nosso app, beleza? Para a gente conseguir navegar entre as telas do nosso aplicativo. A gente vai vir aqui em Read Docs. Aqui nessa tela de Get Started é onde a gente vai começar a configurar o nosso, vai ver a documentação de como configurar as nossas rotas aqui, as nossas telas no React Native. E o legal da documentação aqui é que você pode mudar se você quiser. Se preferir um tema mais escuro, um tema mais claro, fique à vontade. Eu prefiro esse tema aqui. Bom, aqui, o que a gente vai ter que instalar? Primeiro, a gente vai ter que fazer o npm install. Tem as duas formas, yarn e npm. Lembrando que nós só estamos utilizando o npm, então a gente vai copiar esse cara aqui e vai rodar ele aqui. Deixa eu criar um outro terminalzinho. npm install, a gente vai rodar esse cara e vai instalar ele lá no package.json. A gente vai ver que ele vai aparecer aqui, ele vai ser instalado. Então, na medida que ele for instalado, ele vai ficar aqui no package.json para a gente conseguir assim que versionar o código, mudar o código, colocar o código no Git. Essa pastinha Node Modules, ela não vai junto. Então, ele precisa colocar aqui no package para que quem for utilizar esse projeto, baixar ele do Git, por exemplo, você tem que fazer o npm install, ele vai baixar tudo que está aqui, beleza? Então vamos lá. O que a gente vai fazer agora? A gente já baixou o Navigation Native, que é esse cara aqui, só que como nós estamos utilizando aí o Expo, a gente precisa instalar esses caras aqui. Então a gente copia esse cara aqui também e cola ele aqui, beleza? Ele vai instalar aí. Se não estivéssemos utilizando o Expo, a gente ia ter que instalar dessa forma aqui e depois fazer um link, dependendo da versão do React Native que a gente estivesse utilizando, mas não é o nosso caso, tá? O nosso caso é que a gente está utilizando o Expo, então a gente precisa rodar apenas esse cara aqui, beleza? Se a gente passar aqui para outra parte do menu, que é esse Hello React Navigation, a gente vai ver um outro cara que a gente vai precisar instalar também, que é esse outro cara aqui, o Navigation Stack, tá? Vamos baixar ele aqui, copiar. Ele já instalou todos os que a gente já pediu para ele instalar. Opa, coloquei errado, acho que ele não copiou. Deixa eu ver aqui. Aqui, vamos... Oxi, não copiou de novo. Ah, que eu tô colocando aqui, ó. Copy, copiado para minha área de transferência. Não vou clicar ali em cima. Beleza, agora sim. Ele tá baixando, esse é o último cara que a gente vai baixar, tá? Então, depois de baixar todos esses caras, agora a gente consegue utilizar aí a nossa navegação. Lembrando que o nosso app está assim, ó, como a gente tinha deixado ele, que é para mudar de nome aqui, ele mudava, tá vendo? Da mesma forma com que a gente deixou nas aulas anteriores, beleza? Ele baixou, ele continua rodando aqui. Se a gente quiser atualizar o bundle, a gente pode clicar aqui. É só você sacudir o seu celular aí, ele vai aparecer esse menuzinho aqui, tá? E você clica em Reload. Ele não conseguiu reconectar aqui. Já que ele não conseguiu, a gente fecha ele e roda de novo. Agora ele vai conectar. Ele já estava rodando aqui há muito tempo, ele perdeu essa conexão entre o meu emulador e a minha aplicação, tá? Então, beleza, agora a gente já está aqui com o nosso aplicativo rodando, baixamos todas as dependências. Agora a gente vai criar um componente aí, como que a gente vai mudar as rotas. Primeira coisa que a gente vai fazer é deletar tudo que está aqui, desse componente inicial aqui, que nós criamos como function, tá? A gente vai deletar todos eles. E agora a gente vai chamar aqui fora uma constante chamada stack, beleza? Nessa constante a gente vai criar
é o Create Stack Navigator. Quem é esse cara, Nathaniel? É o cara que vai mandar aí nas nossas telas. Create Stack Navigator, beleza? Esse cara vem de onde? Vem exatamente daqueles caras que a gente instalou. Import Create Stack Navigator from React Navigation Stack. Foi exatamente o último que a gente pegou, tá? E agora aqui a gente vai chamar Navigation Container. Esse cara aqui, a gente faz o auto-import dele. Ele vai pegar do React Navigation Native, beleza? A gente vai fechar ele aqui. E agora a gente vai chamar a stack que a gente criou, essa constante daqui de cima, que é um componente, stack.navigator. Para que a gente vai criar esse cara aqui? Para a gente setar qual a rota inicial que a gente deseja que comece, tá? Então, o que seria essa rota inicial? Seria um componente inicial. Tá vendo aqui, por exemplo, meu componente? Esse meu componente aqui, a gente pode adaptar ele para ele ser um componente inicial. Como é que ele vai ser o componente inicial? Eu vou só tirar a propriedade aqui, que ele não vai receber propriedade nenhuma. E eu vou digitar aqui meu componente inicial, beleza? Esse vai ser o componente inicial que nós vamos carregar. Assim que ele carregar a nossa aplicação, ele vai carregar esse cara chamado meu componente inicial, beleza? Então, o que a gente vai colocar aqui? Initial host name. Ele vai chamar aqui o componente inicial. Qual o nome que eu vou colocar nele aqui? Vou colocar início. Inicial. Poderia ser qualquer nome aqui, só para você entender que ele é uma rota que a gente vai mapear ela aqui embaixo. Stack.screen, que a gente vai mapear aqui uma tela e essa tela vai ter um name. Que name é esse? É exatamente esse name que a gente escreveu aqui, o inicial. E esse inicial ele vai chamar qual componente? A gente vai colocar aqui, componente meu componente, beleza? Ele importou, já tinha o meu componente importado, deixa eu tirar todos os importes que não estão sendo utilizados, tá aqui. Ele agora vai carregar de primeira o meu componente. Tá aqui, ele carregou o texto do meu componente, você vê que ele mudou bastante o layout, ele criou um header aqui em cima e o nome da rota aqui, ele colocou aqui, ó, se eu mudasse, por exemplo, aqui para tela inicial com espaço, a gente poderia também colocar esse mesmo nome aqui para ele mapear e mudar o nome aqui, tá vendo? Tela inicial, esse é o meu componente, tá? Mas, Nathaniel, eu quero ir desse componente para outro, eu quero navegar entre componentes. A gente tem um outro componente que nós criamos aqui, que é o componente de imagem, certo? Então, já que a gente tem aqui o componente de imagem e o meu componente, ambos estão criados com classe, via classe, como é que a gente consegue fazer a navegação deles? Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai chamar aqui um botão, vamos criar um botão. E nesse botão, todo botão tem que ter um title, tá? Então, o título aqui vai ser imagem, ele vai até a tela de imagem. E a gente vai criar aqui um onPress, para quando a pessoa clicar nesse botão, ele ter alguma ação que ele vai fazer. A ação específica aqui vai ser navegar até o nosso componente de imagem. Como é que a gente faz isso? Para usar o Navigation, a gente tem que criar aqui, por exemplo, Navigation this.props. Esse cara vem as propriedades de um componente.
como nós estamos utilizando esse componente em específico com classe, o navigation a gente recupera assim. Eu vou mostrar também como que a gente vai recuperar esse navigation utilizando um componente via hooks, ou seja, com as funções que eu já expliquei nas aulas anteriores. Então vamos lá. Esse navigation aqui, a gente vai vir aqui, chamar ele, um ponto push, e colocar o nome da rota que a gente quer ir. Aqui no caso eu vou chamar a rota de imagem, beleza? Carreguei, ele colocou o botão aqui. Se eu clicar no botão, ele vai dar um erro e vai me dizer, olha, não existe esse cara aqui que você está querendo utilizar. Esse navigation aí tem alguma coisa de errado. Você não está conseguindo aí utilizar esse navigation. Você colocou errado aí esse cara. Então, como que a gente corrige isso? Coloco da forma correta aqui, não é o props. Aqui a gente tem que colocar esse cara porque é uma propriedade dentro do props, não é o objeto props inteiro que a gente está passando para cá, beleza? Então, corrigido isso, ele ainda vai dar outro erro. Se a gente clicar aqui, ó, ele já achou, ele conseguiu achar o navigation, só que agora ele está reclamando. Não existe nenhuma tela com o nome de imagem e realmente a gente não mapeou nenhuma tela com o nome de imagem aqui no nosso componente inicial. Então eu vou criar aqui, vou duplicar essa linha e vou criar aqui uma tela com o nome de imagem. E essa tela com o nome de imagem eu vou chamar o meu componente de imagem. Componente imagem, beleza? Então eu vou recarregar aqui. Quando eu clicar na imagem, ele vai acessar exatamente o componente de imagem, que era o que a gente estava trabalhando até agora. Então a gente consegue navegar entre um componente e outro. Veja que ele colocou o header aqui em cima, ele mesmo automaticamente botou um header aqui. Vou mostrar também como que você vai tirar esse header, tá? Não se preocupe. E ele já botou aqui um botão para você voltar na tela anterior que você estava, beleza? Se você for perceber aqui na documentação, deixa eu abrir a documentação aqui, ele vai mostrar um exemplo utilizando functions, a gente utilizando os hooks dessa mesma forma, tá vendo aqui, ó? Se a gente for olhar aqui, exemplos mais aqui, ó, movimentando entre as telas aqui. Como é que funciona? Ele cria aqui o home screen e tá vendo que o navigation aqui ele passa aqui na função como parâmetro da função, diferente da forma como a gente passou aqui com classe. Com classe a gente passa aqui do objeto de props, que é as propriedades desse componente. Na função é aqui na própria function a gente coloca essas propriedades que ele vai receber aqui no próprio navigation, tá? Então ele usou esse cara aqui. A gente usou o ponto push, aqui ele está usando o ponto navigation, mas depois eu explico quais as diferenças desses dois, enfim. Aí aqui, ó, tá vendo o exemplozinho dele? Ele vem para uma tela, depois vai para outra e tudo via function. E aqui tem um exemplo bem simples que você também pode seguir caso você queira utilizar via hooks, via function, que é uma das vantagens que eu falei para vocês. Documentação, a maioria deles utilizam functions ao invés de utilizar classes, mas eu particularmente prefiro utilizar classes porque eu acho que é um pouco mais organizado, tá bom? Mas não se prenda a isso, fique à vontade durante o curso, vou mostrar bastante exemplo de coisas com function e de coisas com componente. O ideal é que você siga um ou o outro, não sempre os dois, mas você vê aqui que dá para utilizar os dois e não dá conflito nenhum, tá bom? É muito simples de fazer, mas para o seu código ficar padronizado e etc, eu sugiro que você faça aí ou um ou o outro. Beleza, galera? Espero que você tenha gostado dessa aula e aguardo aí você na próxima aula de React Native junto comigo aí, aprendendo React Native com o Expo. Valeu, galera, um abraço e até a próxima aula.